Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Primeiramente, eu queria dar uma justificativa para vocês, porque eu sumi por 2 semanas. Eu tive uma crise muito forte de asma, né? Que eles falam crise asmática, por conta da bronquite, esse tempo seco. E aí, não sei se vocês estão percebendo, mas a voz ainda está um pouquinho falha. Diante a essa crise, acabou que a minha imunidade também baixou bastante. Me deu muita feridinha na boca, no corpo. E assim, foram 15 dias tenebrosos, tendo que tomar bezetacil, tendo que tomar medicamento. Estamos melhorando. E aí, essa semana, né, não podia deixar de aparecer por aqui para falar um pouquinho com vocês. Eu espero que todos estejam bem, né, na medida do possível, assim como a gente vem aí, né, o tempo todo falando para vocês, questionando. Acredito que da mesma situação em que a gente se encontra, vocês também. Que mesma situação é essa, Raquel? A situação da gente viver aí nessa incerteza, né? De uma sociedade ou de um mundo, né? Onde o tempo todo a gente tá sobre as incertezas, né? Uma hora fala que vai abrir comércio, voltar tudo, de repente já surge aí um novo decreto e já fala que não vai mais, né? E aí a gente fica aí nessa situação sem saber de fato o que vai acontecer. E mediante a isso, eu pensei muito num tema que é o medo, né? O medo é algo que está instalado na gente desde muito pequenininho, né? O medo ele é um comportamento aprendido e ele começa a ser desenvolvido a partir dos 9, 10, até os seus 12 meses de vida, tá? Onde a criança, né, ela começa a ter um pouco mais de autonomia, começa a ter um pouco mais de discernimento para a curiosidade, e aí é onde que os medos começam a aparecer. O medo de começar a dar os primeiros passos, né? O medo de quando o papai fala, né, não pode, aí dá aquelas paradinhas. Mas o medo ele é mais aprendido porque o outro instala esse medo, tá? Vamos pensar em alguns exemplos. O medo de dirigir, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm medo de dirigir. Por que muitas vezes acontece isso? Eventualmente, em algum momento, a pessoa sofreu um trauma, né? Pode ter sido, sei lá, bateu logo de cara ou saiu para dirigir depois que pegou a primeira habilitação e alguém gritou ou passou por alguma situação muito traumática também no trânsito. Então, assim, o medo de dirigir, ele precisa ser instalado a partir de uma situação. Eu não gosto de dormir no escuro. Ok, o medo de dormir no escuro também está relacionado a uma situação. Então, assim, eu não durmo no escuro porque minha mãe dizia que quando eu era pequena eu tinha que dormir no claro, porque senão vinha um bicho me pegar. Então, aí a gente aprende tudo isso. Eu tenho medo de barato, eu tenho medo de cobra. Mas muitas vezes você não tem medo daquilo porque de fato você tem medo. É porque de alguma forma alguém te induziu e instalou aquele medo em você, né? E diante de tudo isso que a gente vem vivenciando aí em relação à pandemia, eu penso que o medo é um dos sentimentos ou das emoções, né, que estão mais atormentando todos nós. Porque a partir do medo gera ansiedade, gera insegurança, né? O medo ele gera frustração, o medo ele gera intolerância. Então, olha quantas coisas, né, o medo pode gerar. E pra gente nesse momento, principalmente pelo fato da gente não ter a certeza do que vai acontecer no amanhã, num sentido assim, vamos pensar, nós voltaríamos agora, talvez dia 25 de maio. Não, a gente não vai mais voltar, porque foi feito um decreto onde a prefeitura, o governo, né,
O Estado decretou que de fato a gente não poderia voltar. Então, assim, instalou-se mais um pouco do medo. Por quê? Porque vem a incerteza, a insegurança do o que está por vir ou o que está acontecendo, né? Aí vem mais uma outra coisa, a frustração. Nossa, mais um tempo parado dentro de casa, mais um tempo sem fazer nada. E aí esse medo, esse receio, essa coisa ruim, ela começa a ser instalada. Mas vamos pensar que a gente tem diversas alternativas para condicionar de outra forma esse medo que está sendo, né, previsto aí. Vamos pensar, eu no meu caso, a primeira semana que eu fiquei muito doente, eu tive que ir no hospital várias vezes. E assim, né, hospital, pico, a doença, né, nossa, prevenção. E agora, né, o que eu vou fazer? Então, eu fiquei extremamente receosa, fiquei com muito medo de ir ao hospital. Por quê? Porque eu poderia correr o risco de ser contaminada, mas graças a Deus não aconteceu isso, né, gente? Mas então, é o que todo mundo vem vivenciando, né? O medo da morte, né? O medo do caos, o medo de acontecer alguma coisa no sentido de faltar comida. Um exemplo, os caminhoneiros, o medo dos caminhoneiros pararem. Mas vamos pensar, a gente tem aí os nossos excelentíssimos professores, né? Meus colegas de trabalho, que estão todos os dias postando alguma coisa para vocês. E aí eu tenho visto, né, muitos de vocês mandando as fotos que de fato estão fazendo alguma atividade. Tô muito feliz com tudo isso. Então é isso mesmo, galera. Vamos praticar atividade física, porque o Del e a Poli estão dando exercícios super fáceis de fazer, que vocês conseguem concluir dentro de casa. A Árida nas orientações, né, com a Vera em relação à prevenção, né, lavar bem a mão com água e sabão, não esquecer da máscara, do álcool em gel, sair só se necessário, né? Então vamos pensar, a Ari dando os trabalhinhos também, alguns jogos. Chama aí, né, o neto, chama o filho, chama o marido. E é isso mesmo, gente. Vamos tentar fazer com que esse medo vá embora, com que a ansiedade reduza, né? Com que a gente possa ter um pouco mais de saúde mental, né, de saúde física, para a hora que com que tudo isso acabar, a gente consiga fazer alguma coisa. Não se esqueça, gente, o medo, ele é instalado. E aí, através do medo, a gente pode ter uma crise ansiosa, tá? A gente pode ficar um pouco deprimido no sentido de um rebaixamento emocional. Então vamos tomar muito cuidado, tá bom, gente? Ó, a gente se vê na próxima semana. Eu espero de coração que todos estejam bem, que logo tudo isso passe e que a gente possa voltar a ficar juntos. Eu estou morrendo de saudade. Eu acho que a minha imunidade baixou mesmo, foi justamente por conta disso, né? Da falta daquela correria, daquele calor humano. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena dica e um grande beijo, uma boa semana para vocês.